O que Agostinho, Lutero e Calvino têm a nos dizer sobre o apóstolo Paulo? Como esses teólogos, esses homens de Deus da história, interpretaram a teologia de Paulo, as cartas de Paulo? É isso que você vai descobrir comigo nesse vídeo. Olá, eu sou o William Orlandi, sejam bem-vindos ao canal Crítica Teológica. E como eu prometi para vocês, nós vamos estudar a teologia paulina. Nós vamos ter esse quadro aqui no nosso canal chamado Estudos de Teologia Paulina ao longo aí dos anos, ok? Nós vamos então pegar todos os livros bons sobre Paulo e nós vamos ensinar e destrinchar aqui para vocês. Bom, se eu gravasse um vídeo de 1 hora por dia, 7 dias por semana, nós teríamos conteúdo para o resto da minha vida para abordar sobre Paulo, de tanto que existe livro escrito sobre o apóstolo Paulo, existem milhares e milhares de livros, é uma das áreas da teologia mais concorridas e escritas, né, nos nossos dias e de todos os tempos, ok? Nós vamos começar com este livro aqui, que infelizmente só tem em inglês, que é do Stephen Westerholm, Perspectives Old and New on Paul. Então é perspectivas velhas e novas sobre Paulo, o Paulo luterano, entre aspas, e os seus críticos, ok? Eu vou então ensinar vocês com base nesse livro, que é o que eu uso nas minhas aulas. Então eu sou professor de Teologia Paulina no bacharelado em Teologia, ok? E também de novas perspectivas sobre Paulo na pós-graduação em Novo Testamento, na pós-graduação presencial, eu já lecionei essa parte. No Seminário Teológico de Jonathan Edwards, se você quiser algo mais aprofundado ainda, se inscreva lá, seja nosso aluno e seja muito bem-vindo a esses estudos, se você escolher, então, essa carreira, essa vocação de se aprofundar na Palavra de Deus, ok? Então, pessoal, este livro aqui é um dos melhores livros que tem sobre o mapeamento, por assim dizer, do fluxo dos escritos sobre Paulo no século XX e até hoje, né? E é lógico, até a data que ele foi publicado, porque depois não tem como, obviamente, mas ele começa o livro dele falando sobre as velhas perspectivas sobre Paulo. Ele fala sobre Agostinho, Lutero, Calvino e também sobre John Wesley. A gente vai ver bem panoramicamente o que ele tem a nos dizer sobre esses teólogos e como ele nos aborda. Então, se você quiser ler, você tem que saber inglês. Compre esse livro aqui, porque aqui você vai ter apenas uma palhinha, uma coisa assim bem introdutória, um resumo mesmo de cada parte desse livro, ok? E depois que nós terminarmos esse livro, nós vamos para outros livros ainda mais legais e mais importantes, mas esse aqui é um livraço que está em primeira mão aqui para vocês aqui no nosso canal, ok? Então vamos lá, pessoal, eu coloquei algumas imagens aí para vocês, creio que vai aparecer, que nós vamos começar a estudar então essas novas perspectivas, não é de Paulo, mas é sobre Paulo, obviamente, ok? E nós vamos começar então nesse livro sobre a primeira aula, Paulo Luterano. Então vocês entendam que Paulo Luterano não é assim um anacronismo, é apenas um modo de se falar da velha perspectiva sobre Paulo, que Lutero aí é um dos protagonistas, mas obviamente ele começa aí com Agostinho e até outros antes, né? Vamos passar aqui mais um slide. Vamos começar com Agostinho de Hipona, pessoal, que viveu aí segunda metade do século IV, começo do século V, da era cristã. E o Westerholm ele vai discutir essa parte de Agostinho nesses pontos, né, de criação, queda, redenção e lugar da lei aqui em Agostinho, ok? Então, o que ele fala para nós? Agostinho, é claro, essa é a perspectiva do Westerholm que eu estou trazendo para vocês, ok? A gente vai chegar um determinado momento em que nós vamos ler Agostinho, trazer a resenha sobre Agostinho, Lutero, Calvino e todos os teólogos que nós vamos ver aqui de forma panorâmica. Okay? Então essa é a interpretação do Westerholm sobre essas coisas. Então ele começa dizendo que Agostinho ele vê bondade na criação de Deus, então não existe nada intrinsecamente má na criação de Deus, como por exemplo no gnosticismo, que é da filosofia platônica, essa questão da matéria ser má, e de alguns outros movimentos aí que Agostinho está lutando na sua época, ok? E o que é o mal? O mal é quando a criatura que é dotada de uma vontade, ela resolve livremente se voltar contra Deus, tudo bem? Então, nesse sentido, a queda ela é primordial, no sentido de dar entrada do mal no mundo, né? E ela é a vontade da criatura contra o seu Criador, que é a vontade de Adão e Eva de quererem ser iguais a Deus, tudo bem? Então, nesse sentido, Agostinho ele tem um jogo de palavras muito interessante, onde ele vai falar que antes da queda, Adão e Eva eles podiam
não pecar. Eles tinham essa liberdade, né? O que acontece depois da queda? Depois da queda, Adão e Eva e toda a sua prole, ou seja, todos nós que estamos em Adão, todos os seres humanos, nós não podemos não pecar, ou seja, nós somos escravos do pecado. E Agostinho vai falar assim: olha, nós temos liberdade de vontade apenas no sentido de escolher nossas preferências, nossos gostos, gostar de sorvete, sorvete de chocolate ou de sorvete de morango, alguma coisa assim, né? Mas em relação a nos voltarmos para Deus, nossa vontade está escravizada. Ok? Nossa vontade está escravizada e, portanto, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de que Cristo Jesus tivesse vindo, morrido pelos nossos pecados e agora a fé em Jesus e não as nossas obras é o que nos salva. Ok? Jesus morre para levar o nosso castigo da lei e essa morte de Jesus é suficiente e a nossa fé, confiança depositada nesse ato salvador de Jesus Cristo é o que nos salva. Tudo bem? Então a lei de Moisés, ela é cumprida em Cristo Jesus, tudo bem? Tanto seus aspectos cerimoniais, diria Agostinho, como seus aspectos morais também. E, portanto, nós agora vivemos pela fé em Jesus. E a lei ela tem esse princípio pedagógico, estou usando o anacronismo da reforma, né? Mas para Agostinho dá no mesmo. Mas não é nada do que nós fazemos que vai nos herdar ou nos garantir a salvação, mas aquilo que Cristo fez por nós e não aquilo que nós fazemos, ok? Herdando essa perspectiva agostiniana, nós temos então esses dois reformadores aí, que é Lutero e Calvino, e Lutero vai ter 6 teses. Pessoal, eu vou ler as 6 teses para vocês de forma bem rápida, né? Primeira tese de Lutero em relação à leitura dele de Paulo. Em nosso relacionamento com Deus, fé em sua bondade e não nossas boas obras é decisivo. Então, Lutero está falando aqui sobre o que é decisivo, o que é primordial, o que é o primeiro passo, ok? Então, no nosso relacionamento com Deus, o que é decisivo não é as nossas boas obras, mas é a fé na bondade de Deus, na boa obra de Deus em Cristo. Segunda tese, a lei é um martelo e esmaga nossa autojustiça humana, fazendo-nos conscientes de nossa pecaminosidade, levando-nos a buscar a misericórdia do nosso Salvador. A misericórdia está junto aí, né? Mas a lei ela vai nos esmagar, quebrar o nosso ego para nos levar até Cristo Jesus. Terceira tese, somos justificados pela fé em Jesus e não por nossas obras. Tudo bem? Vamos passar aqui. Quarta tese. Ainda que os crentes sejam justos diante de Deus, eles ainda são pecadores em suas vidas terrenas. É o que Lutero diria que nós somos simul justus et peccator, né? Simultaneamente justos e pecadores. Quinta tese. Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, a lei precisa ser banida, mas a lei continua em sua função de identificar e julgar o pecado. E em sexto lugar, assim como Agostinho, Lutero ele cria que Deus predestina os crentes para a salvação. Okay? Então, predestinação não era algo exclusivo de Calvino, ela já vem com Agostinho e Lutero e muitos outros teólogos na história e da igreja. Tudo bem? Então, nós somos totalmente pecadores em Adão, ok? E nós, usando o linguajar de Agostinho, o jogo de palavras de Agostinho de novo, a brincadeira de palavras que ele faz, né? Nós agora, em Adão, na queda, em pecado, por nós mesmos, sem Cristo, nós não podemos não pecar. É por isso que é necessário Deus nos predestinar por causa do nosso pecado. Ele nos predestina antes da fundação do mundo e Ele nos dá fé, nos dá arrependimento, nos dá todas as coisas que nos levam à salvação e nós, portanto, somos salvos por um ato monergístico de Deus. O que quer dizer isso? Só Deus é um ato unilateral da parte de Deus para nós. Tudo bem? Portanto, nossas obras, nossas boas obras, aquilo que nós fazemos, não é decisivo, ela é apenas uma resposta a Deus em relação à nossa salvação, ok? Isso é bem tranquilo se você está dentro da fé reformada, dentro da fé protestante, isso é o que você deve ouvir, pelo menos, muito na sua igreja. Ah, mas isso é o que na academia nós chamamos de velhas perspectivas sobre Paulo, tudo bem? E aí nós passamos agora para o último proponente de hoje, que é Calvino, um reformador de segunda geração aí, ok? Calvino ele vai enfatizar muito a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, por exemplo, o caso de José no Egito, Deus foi soberano sobre os irmãos dele ter entregado ele para ser escravo lá, né, no Egito.
e ao mesmo tempo os irmãos dele são responsáveis e Deus usou isso para o bem. Então Deus é soberano sobre José, ao mesmo tempo que seus irmãos são responsáveis por tê-lo entregue, ali vendido como escravo, e também José é responsável também por manter-se em justiça ali no Egito, ok? E é o que ele faz de fato. E Agostinho vai dizer que. Agostinho não, perdão. Calvino vai dizer que nós somos responsáveis diante de Deus, nós respondemos diante de Deus porque ele colocou em nós um sensus divinitatis, né? Um senso da divindade. Então todo ser humano ele sabe que Deus existe e ele vai calar essa consciência para dar desculpa para o seu pecado. Ok? Então todo mundo tem essa semente de religião. Nós somos intrinsecamente religiosos. Né? E Calvino, então, qual que é a solução do problema para o pecado humano? Nós somos totalmente pecadores e sem esperança em nós. A solução é Cristo Jesus nosso Senhor. E aí Calvino ele traz uma ênfase nos três ofícios de Cristo, que ele vai chamar de munus triplex em latim, né? Os três ofícios de Jesus, que não havia tanta ênfase assim nos três juntos antes de Calvino, portanto é um insight valioso do próprio Calvino para nós, onde Cristo Jesus como rei, sacerdote e profeta, como rei ele nos guia e governa sobre nós, como sacerdote ele se oferece a si mesmo para nos salvar e nos levar até Deus, o nosso mediador diante de Deus, e como profeta ele nos revela a vontade plena do Pai, tudo bem? E aí, portanto, Cristo é nosso único e suficiente Messias, nosso único e suficiente Salvador, aquele que é ungido para ser rei, sacerdote e profeta para nos trazer a salvação, ok? E nós temos também aí os três elementos da lei que o Westerholm vai trazer para nós, ok? Que é basicamente os aspectos cerimoniais, toda a questão religiosa do culto no Antigo Testamento que é cumprida em Jesus Cristo, o aspecto jurídico, que é também chamado de civil, que regia ali as leis dentro do povo de Israel, e o aspecto moral da lei, que Calvino vai trazer para nós, que também é cumprido em Cristo Jesus, que também aponta para as nossas fraquezas e deve nos levar até Cristo Jesus. E agora, justificados pela fé, nós vivemos uma vida de obediência a essa a revelação da vontade moral de Deus na sua lei. Ok? Então, basicamente, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre Calvino, eu estou lecionando esse ano de 2022 inteirinho para os meus alunos sobre João Calvino, e as aulas estão disponíveis aqui no canal Crítica Teológica, na playlist lá sobre Estudando as Institutas de Calvino. Nós também vamos ter uma playlist agora sobre como Calvino interpretava cada livro da Bíblia, não percam também. Então, desde já, se esse vídeo valeu o seu like, deixa o seu like, conversa comigo nos comentários, diga o que você achou dessa primeira parte das velhas perspectivas sobre Paulo, que eu já vou resumir para você daqui a pouco. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você já é de uma grande ajuda para nós continuarmos nosso trabalho aqui. Ok? Então, resumindo o vídeo, o que é as velhas perspectivas sobre Paulo? As obras da lei que Paulo vai falar são as obras que qualquer ser humano faz para agradar a Deus. São as boas obras, aquelas que a Bíblia manda, ou que, sei lá, o ser humano traz de invenção na sua cabeça, em algum contexto específico, ok? Essas obras elas não nos salvam. Pelo contrário, sem Cristo, elas também são pecaminosas. E agora nós somos, Cristo morreu por nós em nosso lugar, ok? E morrendo em nosso lugar, ele leva o castigo da lei que nos era devido, e ao levar nosso castigo sobre a lei, o Espírito Santo nos dá fé quando nós ouvimos essa mensagem do Evangelho, do que Deus fez por nós em Cristo, na sua vida, morte, ressurreição e ascensão, que é todo o ministério de Jesus. E agora, crendo em Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus, e a instrumentalidade da graça é unicamente a nossa fé. Então, os lemas da reforma, né? Sola fide, somente a fé, e sola gratia, somente a graça de Deus é que nos salva, não as obras da lei. Isso vai mudar agora no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês na semana que vem. Se Deus quiser, se eu conseguir. Se eu não conseguir, fica para a próxima, mas tenham paciência que a gente já vai se acertando. Mas essas obras da lei, elas vão mudar esse sentido de obras da lei com E.P. Sanders, James Dunn, N.T. Wright e muitos outros proponentes que surgem assim e proliferam, né, nos estudos paulinos. Então é isso aí, pessoal. Paulo Luterano para nós, o que quer dizer Paulo Luterano? É uma velha perspectiva sobre Paulo que ainda rege as igrejas reformadas e as igrejas protestantes em geral. Tudo bem? Então, não se esqueça de deixar o seu like de novo,
ok? Vou insistir nisso para vocês, para saber se vocês estão gostando desses vídeos. Tem muita gente que está me pedindo sobre esses vídeos, tudo bem? Mas vocês precisam interagir comigo. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo sobre as novas perspectivas que vão surgindo aí sobre o apóstolo Paulo. Até mais.